Se alguém te machuca, e mesmo assim você continua, isso não é amor. É um laço construído na ausência, um apego que nasceu quando você aprendeu que precisava se moldar para ser aceito, suportar para não ser deixado, calar para não perder. Você não fica porque quer, você fica porque algo dentro de você acredita que ir embora seria mais doloroso do que permanecer sangrando em silêncio. Carl Rogers revelou algo essencial sobre esse tipo de vínculo. Ele não se forma no afeto, mas no medo de não ser suficiente. Ele cresce na esperança silenciosa de que, se você tentar um pouco mais, se entregar um pouco mais, se anular um pouco mais, finalmente será visto. E enquanto você luta para salvar a relação, vai se abandonando aos poucos, negociando seus próprios limites, confundindo migalhas com cuidado e presença intermitente com amor real, até que um dia o cansaço chega, não como raiva, mas como vazio, porque o maior desgaste não foi o que a outra pessoa fez com você, e sim o que você precisou fazer consigo mesmo para continuar ali. Hoje, você vai conhecer as 8 lições mais profundas que Carl Rogers deixou sobre o apego que aprisiona e o amor que liberta. Se você sente que está preso em um ciclo que se repete, essas palavras podem ser a chave que faltava. Fique até o final, porque a última lição tem o poder de transformar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos. Lição 1. Você não ama a pessoa, você ama quem você precisa que ela seja. Escuta isso com atenção, porque vai doer, mas vai libertar. Você não está apaixonado pela pessoa real que está ao seu lado. Você está apaixonado pela versão que você criou na sua cabeça, pela promessa do que ela poderia ser, pelo potencial que você enxerga nela, mas que ela mesma nunca prometeu alcançar. Carl Rogers chamava isso de incongruência. Essa distância brutal entre quem a pessoa realmente é e quem você desesperadamente precisa que ela seja para validar suas próprias feridas. Você se apegou à ilusão, não à realidade. E toda vez que a realidade bate na sua porta, você fecha os olhos e alimenta a fantasia mais um pouco, porque aceitar a verdade significaria admitir que você investiu sua alma inteira em alguém que nunca existiu de verdade. Pensa comigo. Quantas vezes você já disse, mas ele pode mudar ou ela só precisa de mais tempo? Quantas noites você passou acordado, construindo cenários na sua mente, onde finalmente essa pessoa se torna quem você sempre soube que ela poderia ser? Isso não é amor. Isso é projeção. É você usando o outro como uma tela em branco para pintar tudo aquilo que você não conseguiu curar dentro de si mesmo. Rogers descobriu que quando amamos condicionalmente, quando amamos apenas o potencial e não a essência, nós não estamos em um relacionamento real. Estamos em uma negociação emocional exaustiva, onde você dá tudo esperando que um dia, magicamente, essa pessoa se transforme no que você precisa. Mas aqui está a verdade que ninguém quer te contar. Pessoas não mudam porque você ama forte o suficiente. Elas mudam quando elas mesmas decidem mudar. E isso não tem absolutamente nada a ver com você. Você pode amar com toda a intensidade do universo. Pode sacrificar sua paz, sua alegria, seus sonhos, e ainda assim a pessoa vai continuar sendo exatamente quem ela escolhe ser. E sabe o que é mais triste? Enquanto você está amando uma versão imaginária, você está ignorando completamente quem você realmente é. Você está traindo sua própria essência para caber na história que você inventou. Rogers ensinava sobre a aceitação positiva incondicional, mas ele começava sempre pelo mesmo lugar. Aceite primeiro a realidade de quem está na sua frente. Veja a pessoa pelos atos, não pelas palavras. Veja pelos padrões, não pelas promessas. E quando você finalmente tirar as vendas e enxergar quem realmente está ao seu lado, vai perceber que você esteve apaixonado por um fantasma, por uma possibilidade, por uma esperança que nunca foi real. E aí sim, nesse momento devastador, mas libertador, você pode escolher continuar amando a ilusão e morrendo aos poucos, ou soltar o que nunca foi seu e finalmente amar alguém de verdade, começando por você mesmo. Lição 2. A dor que você aceita é a dor que você acha que merece.
Deixa eu te fazer uma pergunta que vai ecoar na sua alma. Por que você continua aceitando migalhas de afeto quando merece um banquete de amor verdadeiro? Por que você normaliza o desrespeito, justifica a indiferença, perdoa a negligência emocional como se fosse algo natural? Rogers descobriu algo assustador sobre a natureza humana. Nós não aceitamos qualquer dor. Nós aceitamos especificamente a dor que ressoa com a imagem que temos de nós mesmos. Se lá no fundo você acredita que não é suficiente, que não é digno de ser amado plenamente, você vai, inconscientemente, buscar relacionamentos que confirmem essa crença destrutiva. É como se sua autoestima baixa fosse um ímã que atrai exatamente o tipo de pessoa que vai te tratar do jeito que você secretamente acha que merece ser tratado. Isso não é masoquismo, é condicionamento emocional profundo. Talvez na sua infância você aprendeu que amor é algo que precisa ser conquistado, merecido, suplicado. Talvez você cresceu acreditando que seu valor está atrelado ao quanto você se doa, ao quanto você aguenta, ao quanto você se anula. E agora, adulto, você repete esse padrão como se fosse a única forma de amar que você conhece. Você aceita ser a segunda opção porque se sente a segunda opção. Você aceita ser ignorado porque acredita que sua presença não é importante o suficiente. Você aceita ser tratado com indiferença porque lá no fundo você trata a si mesmo com indiferença todos os dias. Rogers falava sobre a tendência atualizante, essa força interna que todos nós temos que nos empurra naturalmente para o crescimento, para a plenitude, para a realização do nosso potencial máximo. Mas essa força só funciona quando você tem um senso saudável de alto valor. Quando você não tem, quando você está operando de um lugar de vazio interno, você não busca crescimento, você busca validação. E validação se torna seu vício mais perigoso. Você fica viciado na dor, porque pelo menos a dor é familiar. Pelo menos no sofrimento você sabe quem você é. A paz te assusta porque você nunca aprendeu a habitar nela. Mas escuta bem, a dor que você aceita hoje é a prisão que você vai viver amanhã. Cada vez que você engole o desrespeito e sorri, cada vez que você finge que está tudo bem, quando seu coração está sangrando, você está ensinando o universo inteiro que esse é o seu preço, que esse é o seu limite. E as pessoas vão te tratar exatamente até onde você permite, não por maldade, mas porque você está mostrando a elas, através das suas ações, o quanto você se valoriza. Então para de aceitar menos do que você merece. Para de normalizar a dor como se fosse parte natural de amar. Você merece gentileza, presença, reciprocidade e respeito. E enquanto você não acreditar nisso de verdade, você vai continuar aceitando qualquer coisa que vier. Lição 3. Você não está salvando ninguém. Você está se perdendo. Você já parou para pensar quantas vezes já colocou a felicidade de alguém acima da sua própria sanidade mental? Quantas vezes você já disse, eu só preciso amá-lo mais um pouco e ele vai melhorar? Eu só preciso ter mais paciência e ela vai enxergar meu valor? Você se transformou em um salvador emocional, em um terapeuta não remunerado, em uma bengala humana para alguém que nem ao menos está tentando andar sozinho. E enquanto você está ali, derramando sua energia vital tentando consertar alguém que não pediu para ser consertado, você está lentamente desaparecendo. Rogers chamava isso de incongruência profunda. Quando você vive a vida de outra pessoa enquanto abandona completamente a sua própria essência. O problema é que você romantizou o papel de salvador. Você acredita que amar é sacrificar, que cuidar é se anular, que estar presente é esquecer de si mesmo. Você criou uma identidade inteira ao redor de ser a pessoa que aguenta, que compreende, que nunca desiste. E essa identidade se tornou sua prisão dourada. Porque se você parar de salvar, quem você é? Se você parar de ser necessário para alguém, qual é o seu valor? Você viciou sua autoestima em ser indispensável para pessoas que não te valorizam, e isso te mantém preso em um ciclo onde você dá tudo e recebe apenas o suficiente para não ir embora. Mas deixa eu te contar um segredo devastador. Você não pode salvar ninguém
que não quer ser salvo. Você pode amar com toda a força do seu coração, pode sacrificar anos da sua vida, pode abrir mão dos seus sonhos, e ainda assim a pessoa vai continuar fazendo exatamente o que ela quer fazer. Porque mudança real, transformação genuína, só acontece quando vem de dentro. Nenhum amor externo, por mais intenso que seja, consegue substituir a decisão interna de uma pessoa de se curar, de crescer, de se responsabilizar pela própria vida. Você não é o terapeuta de ninguém. Você não é o responsável pela jornada emocional de outra pessoa. Você não é o remédio para a dor que existia antes de você chegar. Rogers ensinava que relacionamentos saudáveis são aqueles onde duas pessoas inteiras se encontram, não onde uma pessoa inteira se quebra para sustentar outra. Congruência significa ser verdadeiro consigo mesmo, honrar suas necessidades, respeitar seus limites, proteger sua paz. E você não pode fazer isso quando está completamente absorvido na missão impossível de salvar alguém. Cada minuto que você gasta tentando consertar outra pessoa é um minuto que você rouba de si mesmo, da sua evolução, do seu potencial, da sua própria felicidade. Então, para de se sacrificar em nome de um amor que te diminui. Para de acreditar que seu valor está enquanto você aguenta sofrer por alguém. Você não nasceu para ser a muleta emocional de ninguém. Você nasceu para brilhar, para crescer, para viver plenamente. E isso só acontece quando você para de se perder no outro e começa a se encontrar em si mesmo. Lição 4. O silêncio que você ignora é o grito que sua alma está dando. Tem uma voz dentro de você que está gritando há meses, talvez anos. Uma voz que te diz que algo está errado, que você não deveria estar aceitando isso, que você merece mais, que você precisa ir embora. Mas você aprendeu a silenciar essa voz tão bem que agora ela virou apenas um sussurro distante, um incômodo que você empurra para debaixo do tapete toda vez que ameaça aparecer. Você substituiu sua intuição por racionalização, sua verdade interna por justificativas externas. E toda vez que você ignora o que sua alma está te dizendo, você se trai um pouco mais, você se perde um pouco mais, você se abandona um pouco mais. Rogers dedicou sua vida a ensinar sobre a escuta empática, sobre a capacidade de realmente ouvir o outro sem julgamentos, com presença total. Mas ele sabia de algo crucial. Antes de você conseguir ouvir alguém de verdade, você precisa aprender a ouvir a si mesmo. E a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas vive no piloto automático, ignorando completamente os sinais que o corpo dá, as emoções que surgem, os desconfortos que não passam. Você sente um aperto no peito toda vez que ele chega em casa, mas convence a si mesmo que é só ansiedade. Você sente um vazio toda vez que ela fala com você, mas diz para si mesmo que é só cansaço. Você sente vontade de chorar sem razão aparente, mas se força a sorrir porque mostrar vulnerabilidade é fraqueza. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar sua vida. Sua intuição nunca te trai. Aquela sensação estranha no estômago quando algo não está certo é real. Aquele desconforto que você não consegue explicar, mas que não te abandona, é real. Aquele impulso de sair correndo, mas que você reprime, é real. Seu corpo sabe antes da sua mente aceitar. Sua alma percebe antes do seu coração admitir. E quanto mais você ignora esses sinais, mais alto eles precisam gritar para serem ouvidos. Primeiro é um sussurro, depois é um incômodo, depois é ansiedade, depois é depressão, depois é uma crise completa. Porque seu ser não vai parar de tentar te salvar de uma situação que está te destruindo. O problema é que você confunde intuição com medo, verdade interna com insegurança, limites saudáveis com exagero. Você racionaliza tudo, porque aceitar a verdade significaria ter que fazer algo a respeito. E fazer algo a respeito dá medo, dói, desestabiliza. É mais fácil continuar na ilusão confortável do que enfrentar a realidade desconfortável. Mas escuta bem, o silêncio que você está forçando agora vai se transformar em um colapso inevitável depois. Você não pode trair sua essência para sempre sem pagar o preço. Então para de ignorar o que você já sabe.
Para de silenciar a única voz que realmente está do seu lado. Para de racionalizar o que seu coração já decidiu. Sua intuição não é sua inimiga. Ela é sua única aliada real nessa jornada. E quanto mais rápido você começar a ouvi-la, mais rápido você vai se libertar do que está te prendendo. Lição 5. Você confunde intimidade com intensidade emocional. Você acha que aquela montanha-russa emocional que vocês vivem é sinal de uma conexão profunda? Você acredita que brigar e fazer as pazes de forma dramática é prova de uma paixão verdadeira? Você romantiza o caos, os altos e baixos extremos, a instabilidade constante, como se fosse a essência do amor verdadeiro? Então você precisa ouvir isso. Você está viciado em intensidade, não em intimidade. Você está viciado na adrenalina do drama, não na paz da conexão real. E esse vício está te impedindo de experimentar o que é realmente amar e ser amado de forma saudável, estável e genuína. Rogers falava sobre encontros genuínos, aqueles momentos onde duas pessoas se conectam de alma para alma, sem máscaras, sem jogos, sem performar. Mas isso requer vulnerabilidade real, não drama fabricado. Requer presença constante, não ausência e reaparição intermitente. Requer estabilidade emocional, não ciclos viciantes de rejeição e reconciliação. O que você está chamando de paixão é, na verdade, trauma bonding. É o seu sistema nervoso viciado em cortisol. É o seu cérebro confundindo perigo com excitação. É o seu coração aprendendo que amor precisa doer para ser real. E isso está te destruindo de dentro para fora. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você sentiu paz verdadeira ao lado dessa pessoa? Quando foi a última vez que você dormiu tranquilo, sem se preocupar se amanhã vocês ainda vão estar bem? Quando foi a última vez que você não precisou adivinhar o humor dela, analisar cada palavra dele, caminhar em ovos para não desencadear uma crise? Relacionamentos reais, aqueles construídos em intimidade verdadeira, não te deixam exausto. Eles te energizam. Eles te fazem sentir seguro, visto, aceito. Não é uma linha reta sem emoção, mas também não é uma montanha-russa que te deixa enjoado o tempo todo. É um ritmo natural de fluxo e refluxo, onde você sabe que mesmo nos momentos difíceis, vocês dois estão juntos, não um contra o outro. A intensidade te vicia porque ela preenche um vazio. Ela te faz sentir vivo de uma forma que você não sente no resto da sua vida. Quando ele volta depois de te ignorar por dias, a dopamina explode no seu cérebro. Quando ela finalmente te dá atenção depois de te fazer implorar por ela, você sente que conquistou algo precioso. Mas isso não é amor. Isso é condicionamento operante. É o mesmo mecanismo que mantém pessoas viciadas em jogos de azar. A recompensa intermitente é a forma mais poderosa de criar dependência. Você não está apaixonado pela pessoa. Você está viciado no ciclo de dor e alívio temporário. Intimidade real é previsível no melhor sentido da palavra. É saber que você pode ser você mesmo, sem ser punido por isso. É poder ser vulnerável, sem ser usado contra você depois. É construir uma vida junto, não sobreviver a crises constantes. Então para de confundir caos com conexão. Para de achar que se não dói não é amor. O amor verdadeiro não te destrói. Ele te constrói. E isso é algo que você só vai entender quando decidir sair da montanha-russa e pisar em chão firme de novo. Lição 6. O medo de ficar sozinho te faz companhia da sua própria destruição. Você já se pegou pensando, eu prefiro estar mal acompanhado do que sozinho? Você já ficou em um relacionamento que te esvazia porque a ideia de voltar para casa e não ter ninguém te apavora? Você já aceitou o tratamento medíocre, desrespeito constante, migalhas de afeto porque o silêncio da solidão parece pior que o barulho da dor compartilhada? Então você precisa entender algo urgente. O medo de ficar sozinho não é sobre estar fisicamente só. É sobre ter que finalmente encarar quem você é sem a distração de outra pessoa. E esse medo está te mantendo refém de relacionamentos que estão te matando aos poucos. Rogers tinha uma visão revolucionária sobre isso. Ele acreditava que cada ser humano tem uma tendência atualizante, uma força interna natural,
que nos empurra em direção ao crescimento, à autorrealização, ao nosso potencial máximo. Mas essa força só consegue funcionar quando você está em um ambiente que te permite crescer. E quando você está em um relacionamento tóxico por medo de ficar sozinho. Você não está em um ambiente de crescimento. Você está em uma prisão emocional. Você está escolhendo ativamente morrer um pouco todo dia porque a morte lenta parece menos assustadora que a liberdade incerta. Mas deixa eu te contar uma verdade libertadora. Estar sozinho não é o mesmo que estar solitário. Solidão é um estado emocional onde você se sente desconectado, invisível, sem propósito. E você pode sentir isso profundamente, mesmo estando em um relacionamento, especialmente se esse relacionamento é vazio. Estar só, por outro lado, é um estado físico que pode ser incrivelmente rico, transformador e necessário. É no silêncio da sua própria companhia que você finalmente consegue ouvir sua voz interna, reconectar com seus desejos verdadeiros, lembrar quem você era antes de se perder, tentando ser o que outra pessoa precisava que você fosse. O que você realmente tem medo não é de ficar sozinho, é de ter que se responsabilizar pela sua própria felicidade. Enquanto você está em um relacionamento, você pode culpar o outro pela sua infelicidade. Você pode colocar a responsabilidade do seu bem-estar nos ombros de outra pessoa. Você pode viver na ilusão de que se eles mudassem, você seria feliz. Mas quando você está sozinho, essa desculpa desaparece. Você fica cara a cara com suas feridas não curadas, seus medos não enfrentados, seus sonhos abandonados. E isso assusta, porque significa que você vai ter que fazer o trabalho interno que você tem evitado há anos. Mas escuta bem, você não pode crescer onde você não é regado. Você não pode florescer em um solo envenenado. E ficar em um relacionamento destrutivo por medo de ficar sozinho é escolher morrer de sede enquanto se afoga em um mar de toxicidade. Tem mais vida, mais paz, mais verdade em um ano vivido em sua própria companhia, aprendendo a se amar de verdade, do que em décadas se perdendo para evitar o silêncio. A solidão que você tanto teme pode ser a porta de entrada para você finalmente se encontrar. E quando você se encontra, quando você aprende a estar bem consigo mesmo, você nunca mais aceita qualquer companhia só para não estar só. Lição 7. Você não precisa de closure. Você precisa de coragem para fechar a porta. Quantas vezes você já ficou preso, revisitando conversas que nunca aconteceram, esperando por um pedido de desculpas que nunca vai vir? Querendo uma explicação que faria tudo fazer sentido? Você criou um conto de fadas na sua cabeça, onde a pessoa volta, admite tudo o que fez de errado, te dá o fechamento perfeito que você acredita merecer, e aí sim, finalmente, você consegue seguir em frente em paz. Mas deixa eu te dizer algo que vai te libertar de uma vez por todas. Esse closure que você está esperando nunca vai chegar. E mesmo que chegasse, não mudaria absolutamente nada do que você já sabe no fundo do seu coração. Rogers falava sobre aceitação radical da realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E a realidade é essa. Pessoas que te machucam raramente vão te dar a satisfação de admitir completamente o que fizeram. Elas vão minimizar, justificar, distorcer a narrativa, jogar a culpa em você, ou simplesmente desaparecer sem dar nenhuma explicação. E você pode passar anos da sua vida esperando que elas voltem e te deem o que você acha que precisa para finalmente virar essa página. Mas enquanto você espera, você está paralisado. Você está preso no passado. Você está entregando seu poder para alguém que não merece nenhum segundo a mais do seu tempo. A verdade é que você não precisa de closure vindo de fora. Você precisa de decisão vindo de dentro. Closure não é algo que alguém te dá. É algo que você escolhe criar para si mesmo. É você olhando para tudo o que aconteceu, reconhecendo a dor, validando seus sentimentos e mesmo assim decidindo conscientemente que você não vai mais carregar esse peso. É você aceitando que talvez nunca vai entender completamente por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. E tudo bem.
É você abrindo mão da necessidade de ter todas as respostas e escolhendo sua paz acima da sua curiosidade. Sabe o que acontece quando você finalmente para de esperar por closure? Você percebe que você já tinha tudo o que precisava desde o começo. Você percebe que os atos já te disseram tudo que as palavras nunca vão confessar. Você percebe que ficar esperando por uma conversa final perfeita era só uma desculpa para não ter que enfrentar a dor de realmente deixar ir. Porque deixar ir dói. Aceitar que acabou dói. Admitir que você investiu tanto em alguém que não merecia dói profundamente. Mas esse tipo de dor tem um fim. A dor de esperar eternamente por algo que nunca vai vir, não tem. Então, para de colocar sua cura nas mãos de quem te feriu. Para de esperar que a pessoa que te destruiu seja a mesma que vai te reconstruir. Para de procurar validação externa para uma decisão que só pode vir de dentro. Você não precisa da permissão de ninguém para seguir em frente. Você não precisa de uma conversa final épica. Você não precisa de um pedido de desculpas eloquente. Você só precisa de coragem para fechar a porta, mesmo sem ter todas as respostas, de aceitar o que foi, de honrar o que você sentiu e de escolher conscientemente não deixar o passado roubar mais um dia do seu futuro. O closure real acontece quando você decide que sua paz vale mais que qualquer explicação. Lição 8. A pessoa certa nunca vai te fazer questionar se você é suficiente. Se você está lendo até aqui, deixa eu te dar a lição mais importante de todas, aquela que Rogers levou uma vida inteira para destilar em sua essência mais pura. A pessoa certa nunca vai te fazer sentir que você precisa ser menos para caber no amor dela, nem ser mais para merecer a presença dela. A pessoa certa vai te olhar com todas as suas imperfeições, todas as suas feridas, todos os seus defeitos, e vai te amar não apesar disso, mas incluindo isso. Isso é o que Rogers chamava de aceitação positiva incondicional. E quando você experimenta isso de verdade, todo o relacionamento anterior parece uma piada cruel que você levou a sério demais. Pensa comigo, quantas vezes você já se contorceu emocionalmente tentando ser o suficiente para alguém? Quantas partes de si mesmo você já escondeu? Quantos sonhos você já diminuiu? Quantas opiniões você já engoliu? Quantas necessidades você já ignorou só para não ser de mais ou de menos para alguém? Quando você está com a pessoa errada, você vive em um estado constante de audição, questionando cada palavra que sai da sua boca, medindo cada emoção que sente, se policiando constantemente para ser a versão que você acha que eles querem. E isso te esgota, te esvazia, te transforma em uma caricatura de quem você realmente é. Mas com a pessoa certa, algo mágico acontece. Você respira. Você pode ser exatamente quem você é sem medo de ser abandonado por isso. Você pode compartilhar suas inseguranças sem que sejam usadas contra você depois. Você pode ter um dia ruim sem que isso seja motivo para questionarem se você ainda vale a pena. Você pode crescer, mudar, evoluir, sem que isso ameace a relação. Porque o amor verdadeiro não te aprisiona em uma versão de você. Ele te dá espaço para você se tornar todas as versões possíveis que você escolher ser. E isso não é permissividade, não é aceitar qualquer coisa. É simplesmente reconhecer sua humanidade completa e escolher estar ao seu lado através de todas as estações da sua vida. A pessoa certa não vai te fazer competir por atenção, mendigar por afeto, implorar por presença. Não vai te fazer sentir que você está sempre devendo, sempre em débito, sempre um passo atrás. Não vai deixar você na dúvida sobre onde você está na vida dela, porque a clareza é um ato de amor. A pessoa certa vai te fazer sentir escolhido, visto, valorizado não pelo que você faz por ela, mas simplesmente por quem você é. E quando você experimenta isso, quando você sente na pele o que é ser amado dessa forma, você nunca mais aceita menos. Nunca mais. Rogers dedicou sua vida a provar que todo ser humano tem valor inerente, independente de conquistas, aparência ou utilidade. Você não precisa fazer nada para merecer amor. Você já é digno dele simplesmente por existir. E a pessoa certa vai entender isso no fundo da alma dela.
Então, para de se contentar com amores que te fazem questionar seu valor. Para de aceitar relacionamentos onde você precisa provar constantemente que merece estar ali. Para de investir em quem te faz sentir insuficiente. Você já é suficiente. Você sempre foi. E quando a pessoa certa chegar, ela vai reconhecer isso imediatamente, porque ela também já fez o trabalho de reconhecer isso nela mesma. E aí vocês vão construir algo lindo, não baseado em carência, mas em plenitude. Não baseado em necessidade, mas em escolha consciente. E isso sim é amor de verdade. Se você chegou até aqui, você já sabe de tudo o que precisava saber. Você já ouviu a verdade que sua alma estava gritando há tempos. Agora a pergunta que resta é: o que você vai fazer com essa consciência? Porque conhecimento sem ação é só mais um peso que você carrega. Você pode fechar esse vídeo, voltar para o relacionamento que te esvazia e fingir que nunca ouviu nada disso. Ou você pode tomar a decisão mais corajosa da sua vida, escolher a si mesmo, finalmente, depois de tanto tempo escolhendo o outro. Carl Rogers acreditava que cada pessoa tem dentro de si tudo o que precisa para se curar, para crescer, para florescer. Mas essa força só se manifesta quando você cria as condições certas. E ficar preso em um relacionamento que te diminui não é criar as condições certas. Você merece um amor que te expanda, não que te comprima. Você merece paz, não caos disfarçado de paixão. Você merece alguém que te escolhe todos os dias, não alguém que te faz implorar por atenção. Então respira fundo e toma a decisão que seu coração já tomou há muito tempo: soltar o que não é seu, perdoar quem precisa ser perdoado, começando por você mesmo, e abrir espaço para o que realmente merece habitar sua vida. A jornada vai ser difícil, a dor vai ser real, mas do outro lado dessa coragem existe uma versão de você que você nem imagina que é possível. Uma versão livre, inteira, em paz. Se essas palavras tocaram seu coração, deixa um like nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdos que podem transformar sua vida. Nos comentários me conta, qual dessas 8 lições mais tocou em você? Estou aqui para te ouvir. Você não está sozinho nessa jornada e lembra, você sempre foi suficiente.